Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos mais uma semana em que estaremos dando continuidade ao tema do estudo do Livro dos Espíritos. Estamos abordando a questão da felicidade e infelicidade relativas. Kardec já fez várias perguntas aos espíritos. Hoje estaremos dando continuidade a esse tema. Você pode buscar os programas anteriores. Kardec já perguntou aos espíritos, por exemplo, se existe uma felicidade completa sobre a Terra, não é? Ou não, e a espiritualidade respondeu. Você pode buscar, como eu disse, nos programas anteriores. E, enfim, uma série de questionamentos que Kardec vai fazendo, e nós vimos a respeito da felicidade relativa, e hoje daremos andamento a esse tema em torno das perguntas 922, daí para frente, ok? Então pegue seu lápis, seu caderno, acompanhe conosco, porque sempre tem informações importantes, interessantes, dúvidas, que a gente pode depois ir solucionando, tá bem? Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange, tudo bem? Como é bom a gente voltar ao estudo do Livro dos Espíritos, falando dessa temática da felicidade e da infelicidade relativa, ainda mais tendo aqui ao fundo essa linda obra de autoria da própria Solange Sauan, a nossa pintora, que tem sempre embelezado o nosso cenário com inspiradoras imagens, porque também nós encontraremos na arte a forma de inspirar-nos com cores, com as inspirações de poesia que fazem parte do espírito humano. Então, você que está nos assistindo, como a Solange falou, poderá acompanhar tudo aquilo que o Livro dos Espíritos nos apresenta nesta jornada que estamos dando seguimento com a leitura e comentário dessas questões muito importantes. Então, para que nós possamos retomar o tema, vamos fazer uma pequena rememoração da pergunta 922. Solange vai pôr na tela para a gente ver. Vamos lá. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta, a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Você vê que aí essa pergunta tem, primeiro, uma ponderação de Kardec. Ele coloca um cenário, não é? Dizendo que depende da posição de cada pessoa a maneira pela qual ele se sinta feliz ou infeliz. É o que ele está afirmando. Uma coisa faz uma pessoa feliz e a mesma coisa faz a outra pessoa infeliz. Porém, ele quer saber, tirando essa coisa que é lógica, existe uma medida de felicidade que seja comum para todos os homens? Ou seja, existe algo que todos os homens, possuindo este algo, possam eles todos dizer, eu sou minimamente feliz? É a pergunta que Kardec faz. Essa medida da felicidade que seja comum para todo mundo. Vamos ver a resposta dos espíritos logo a seguir. E nós já conversamos sobre ela no programa anterior. Vai lá, Solange. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Bem, nós fizemos aqui uma larga abordagem a respeito dessas três coisas, não é? Envolvendo os dois âmbitos da vida do ser humano. O âmbito da vida material e o âmbito da vida moral. Corpo precisa de coisas e a alma precisa de coisas. Então nós vimos como os espíritos são bastante percussientes, eles são incisivos, eles são diretos, são exatos. Do ponto de vista da vida material, possuir o que é necessário. Possuir. Não é nem ser dono, não é nem ser proprietário. Basta ser possuidor do necessário, você já tem condições de, na área material, dizer que você tem um pouco aquilo que é mínimo para ser feliz. E na área moral, duas coisas. Nós temos a consciência tranquila, você não ter nada que te pese, do que você tenha que se arrepender, consciência tranquila. E a outra coisa, a fé no futuro, porque é indispensável. Se você acha que tudo vai acabar, então
você não tem perspectiva, você não tem esperança, tudo vai ser um grande buraco. Mesmo a sua riqueza, o seu conhecimento, mesmo o esforço de ser uma pessoa correta, não terá nenhum sentido. Então, a fé no futuro, ou seja, esta certeza de que você é um ser indestrutível, mesmo depois que o corpo morre, ela vai dar à pessoa a felicidade mínima que ela possa desfrutar. Puxa, eu posso não ter uma casa, eu posso não ter tido uma vida bem-sucedida do ponto de vista da fama, eu posso não ter conquistado tudo que eu sonhei, mas eu sei que isso tudo, em outra etapa, eu poderei reconquistar, eu poderei conseguir. Eu vou, então, me satisfazer minimamente porque eu tenho a vida, eu tenho a saúde, eu tenho um lugar para dormir. Então, minimamente, não é que você não possa buscar outras coisas, mas todas as pessoas que consigam amealhar essa noção, possuir o necessário, ter a consciência limpa e ter a crença de que o futuro desta vida e na outra existência te garante a continuidade da sua história pessoal, isto possibilita que as pessoas sejam minimamente felizes. Agora, depois de recordarmos isto, nós vamos para a primeira pergunta de hoje, não é, Solange? Que tem uma ligação bastante íntima com esta aqui. Vamos lá? É a questão 923 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros e reciprocamente, segundo a posição? Bem, aqui nessa pergunta nós encontramos essa referência sobre, para um, aquilo já é mais do que um necessário, é supérfluo, ele não se preocupa tanto, enquanto que para outros aquilo é necessário. Essa consideração do supérfluo e do necessário não é isso que faz com que, dependendo da posição, uma pessoa se sinta feliz ou não. Vamos pensar assim, uma criatura muito humilde, muito pobrezinha, que consiga ter um almoço. Antes não estava conseguindo nem o almoço. Se ela consegue comer uma vez por dia, pode ser que para ela se sinta, ai, graças a Deus, já tendo o almoço, eu já me sinto pelo menos abastecida. Enquanto que uma outra pessoa, mais chique, mais bem postada, ela pode ir num restaurante muito chique, pedir um prato mais caro, e quando depois que vem o prato, que ela prova, ela fala, ah, mas esse prato está muito ruim, não quero esse, manda fazer outro. Eu estou pagando. Nossa, mas que coisa, um restaurante dessa categoria, servindo uma comida assim? Quer dizer, você vê, né? Enquanto um que tem bastante pode achar que aquilo não é suficiente, outro que não tem nada pode se contentar com aquele pouquinho e se sentir feliz. Então, é essa pergunta. Você vai ver de novo na tela a questão 923. O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros e reciprocamente, segundo a posição? Essa é a pergunta que Kardec faz. Agora, nós vamos acompanhar o que os espíritos responderam. Vamos ver, é uma resposta longa, mas ela é bastante densa, bastante completa. Vamos lá. Sim, de acordo com as vossas ideias materialistas, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Veja só, aqui já começa a dar a cacetada. Né? O mundo espiritual não tem esse negócio de politicamente correto, de dourar a pílula, de envolver com chocolate para ser palatável. Não, eles estão ensinando. E a melhor forma de ensinar é ser autêntico. Qual é a verdade? E é isso que está aqui no texto. Isso é verdade. Para uns falta e para outros sobra. Para aqueles, então, não seriam estas posições do que falta e do que sobra o que daria essa condição
de ser supérfluo ou feliz ou infeliz? Aí eles respondem, isso é verdade. Mas isso é assim por causa das vossas ideias materiais. Essas ideias que vocês têm sempre ligadas ao mundo físico. Por causa dos vossos preconceitos. Eu vou comer aqui um restaurante chique, uma comida assim, de segunda mão? Não! Preconceito. Por causa da vossa ambição e de todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Ou seja, essas tolices que fazem alguém se sentir feliz porque conseguiu comprar o iate e outro fica infeliz porque comprou só um barquinho, não conseguiu igualar o vizinho que comprou o iate, não é? Né, Solange? É uma coisa própria da ignorância, própria do ser humano tapado, que quer se comparar com os outros, um com o outro, para achar que é melhor. E nesse sentido, antes da gente continuar respondendo aqui, ou ler o que os espíritos responderam, na Inglaterra foi feita uma pesquisa. Você lembra disso? Não, eu estava acho que pensando nisso, mas vai. Foi feita uma pesquisa, você pode contar? Não, mas eu não me lembro de detalhes, o André vai contar para vocês. Eu me lembro da história meio que por cima, e é sobre essa pesquisa, dizendo se, por que uma pessoa, o que acontece quando uma pessoa, que a gente sabe que está bem posicionada na vida, recebe um bom salário, mas por que essa pessoa ela é infeliz? E vocês não vão acreditar na resposta. Fizeram isso, né? É isso mesmo, fizeram uma pesquisa na Inglaterra para saber por que uma pessoa era feliz ou infeliz. E então, descobriram o seguinte, o fato de uma pessoa ganhar por mês, veja só, por mês, 50 mil libras, não a fazia feliz. Não era ganhar 50 mil libras por mês que fazia uma pessoa rica se sentir feliz. Ela não tinha problema para passear, morava muito bem, tinha quantos carros ela queria ter, não tinha problema nenhum com a sua posição, as roupas que ela queria, o luxo que ela quisesse, ela poderia comprar. Eles descobriram que esta mesma pessoa que ganhasse 50 mil libras por mês se declarava infeliz se no mesmo lugar em que ela trabalhasse, tivesse alguém fazendo coisas semelhantes, ganhando 55 mil libras por mês. Ela era insatisfeita. Ela se sentia menor com aquele que estava ganhando mais do que ela para fazer a mesma coisa, talvez porque fosse mais antigo no trabalho ou porque tivesse acumulado algumas vantagens. Não é o fato dela ter o dinheiro sobrando que a fazia feliz. O que ela considerava infeliz era que tinha alguém que ganhava 5 mil libras a mais do que ela. Quer dizer, isso é caso de internação, não é mesmo? É de hospício. Mas é o ser humano, Solange. Infelizmente, né? É isso. É inacreditável essa história. Por isso que os espíritos dizem que esses são os nossos defeitos ridículos. Isso, as nossas ambições, o nosso orgulho, quer dizer, são essas diferenças, não é? Por causa do nosso ponto de vista, esse ponto de vista atrasado que a gente tem. Mas veja só, o que vem, a cacetada não acabou e não, vai vir mais, vamos lá. Os espíritos vão trazer um exemplo para a gente entender melhor isso. Segue aqui no slide. Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões e etc. Ele crê faltar-lhe o necessário, mas, francamente, o crês com direito a lamentar-se quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio e não têm um refúgio para repousar a cabeça? O sábio, para ser feliz, olha para baixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Então, olha só, o indivíduo tem 50 e aqui
A proporção é a mesma que eu dei aqui, né? Sem da querer, pesquisa, né? Da pesquisa da Inglaterra. O indivíduo ganhava 50. Pode ser libra, dólar, real, 50 mil. De repente foi reduzido para 10 mil. Então, os espíritos estão dizendo, será que aquela pessoa que agora, ganhando 10 mil, que ainda assim é um bom salário para quem precisa sobreviver, tendo o que comer, tendo onde dormir, tendo o que morar, né? Será que uma pessoa pode realmente se considerar infeliz? Porque ela perdeu dos 50 para os 10? Se ela ainda continua tendo condições de sobrevivência, só vai precisar diminuir os seus luxos, os seus lacaios, os seus empregados, os seus carros. Perdeu o status, né, dela, caiu o status dela. Olha, você sabe do que eu vou dizer. Muitas pessoas, quando passam por crises econômicas e que antes tinham uma vida faustosa, poderosa, com motorista, muitas vezes não suportam ter que eles mesmos guiar o próprio carro, porque perderam o emprego, não tem mais aqueles luxos assegurados. E é aí que você vê por que vários desses magnatas ou pessoas bem postas, quando se veem reduzidas monetariamente a uma condição menos grandiosa, se matam, porque tem vergonha, porque não suportam que os outros vão apontar-lhe o dedo e dizer, você não era o ricaço que andava de motorista, agora está andando de ônibus? Então você percebe que esses são preconceitos ridículos de uma sociedade materialista. Mas, obviamente, quem ganhava 50, mas continua ganhando 10, ainda tem condições de sobreviver, só vai ter que se adequar, apertar o cinto para fazer as coisas dentro dos seus limites. Mas isto, né, realmente não é uma tragédia. Se ele ganhava 50 e agora ele não ganha nada, ainda assim, às vezes, ele não tem motivo para ficar chateado, porque se ele ganhava 50 e teve um pouco de prudência, ele guardou alguma coisa, ele pôde fazer uma economia, ele não gastou os 50, com certeza. Não é? Ele não gastou, ele teve um pouco de inteligência. Mas se quem ganha 50 gasta 60, achando que nunca vai perder esse empregão, ou seja, cada mês ele está se endividando 10. Aí perde o emprego de repente, Solange? Aí claro... Agora não ganha nada, não guardou nada, não tem nenhum respaldo. Então, isso são imaturidades na administração de seu próprio patrimônio. E é claro que nestes casos a pessoa vai ficar numa situação bem difícil. Mas não é o caso da resposta. A resposta dos espíritos é clara. Quem ganha 50 e passa a ganhar apenas 10, não pode ter mais carro, empregado. Não pode ter mais os luxos. Os luxos, né? Mas continua tendo condições de sobrevivência. Esse indivíduo vai ficar raivoso, vai ficar achando que Deus é injusto com ele. Ele acha que vai lhe faltar o necessário. Mas onde estão os meus carros? Eu tinha lacaios, empregados, carruagens, cavalos, e agora? Não tenho mais. Mas quem disse que isso era necessário? Né? Não era. E aí os espíritos vão inclusive perguntar para ele, você acha que essa pessoa que está se reclamando desse jeito, apesar disso tudo ter acontecido com ela, vocês acham que é justo essa pessoa se dizer, ficar abatida, se achar, né, ficar triste, abatido porque perdeu esse valor? Vocês acham que é justo uma pessoa como essa reclamar diante daqueles que estão ao seu redor, que muitos deles não têm o que comer, não têm um teto onde descansar, não têm um alimento decente? Quer dizer, os espíritos estão dizendo, puxa vida, né? Ele não tem direito nenhum de reclamar se ele olhar do lado e ver como tem pessoas passando necessidade. E é isso. É uma pergunta até, né? É uma ponderação sábia. Porque você está achando que você perdeu os carros, você só tem que andar agora de ônibus. Você está achando que isso é triste? Por acaso você já foi em hospitais onde tem pessoas sem pernas, onde tem pessoas que não têm como se locomover, pessoas que dependem da caridade alheia para se locomover porque precisam de cadeira de roda? Então, essas pessoas são muito piores, estão muito mais infelizes. Então, o sábio, diz aqui o texto, né? Ele olha para baixo, para comparar-se, antes de achar que Deus é injusto. E ele olha para cima apenas para ter uma visão de onde, espiritualmente,
ele deve focar para se tornar alguém melhor. Como ele disse aqui, se ele olha para cima, ele olha apenas para saber para onde elevar a sua alma em direção ao céu, através de conceitos melhores, não é? Então, veja só como é uma resposta ácida para aqueles que são os materialistas, mas é uma resposta doce para todos aqueles que estão entendendo o funcionamento das leis do universo com a lógica da verdade, não com as ilusões dos conceitos e preconceitos de uma sociedade materialista. Há pessoas que sofrem porque não conseguiram ir numa festa com um vestido novo. Vai repetir um vestido que foi há 2 festas atrás. Isso aí é problema? Isso é um problema. Ela é infeliz porque, eu vou ter que repetir o mesmo vestido. Pelo amor de Deus, não é? Então não vá na festa. Mas ela quer ir, quer esnobar. Não basta estar indo na festa, ela quer arrasar com a sua presença. Quantas pessoas não estão andando em carros aparentemente de 0 quilômetros, pendurados, fugindo de oficial de justiça que está lá para penhorar o carro, comprou para poder fazer uma figura, só que não paga, está com tudo devendo, mas ainda não quer perder a aparência, não é mesmo? Então, esse é um problema, que é o orgulho que faz isso conosco. E é aqui que ele faz uma referência, e nós não vamos apresentar o slide para você, mas a referência à pergunta 715 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta a eles: como pode o homem conhecer o limite do que é necessário? Qual é esse limite? Está lá na pergunta 715. E os espíritos respondem: o sábio conhece o que é o limite do necessário por intuição. Muitos, porém, o conhecem por experiência e às suas próprias custas. Ou seja, começa a sofrer. A experiência vai lhe dizer se ele precisava daquilo ou não, e muitas vezes vai mostrar a ele que ele não tinha aquela necessidade. Solange, eu me lembro de uma história interessante que eu presenciei. Eu trabalhava com um senhor muito bom, uma pessoa muito correta, muito honesto, que ele estava construindo a sua casa. Ele tinha uma família grande, era ele, a esposa e 4 filhas, e ele então tinha aquele sonho de todo pai de família construir a sua casa, para dar o abrigo, porque antes morava em casas mais simples. E ele era um profissional competente, ganhava o seu dinheiro honestamente, então ele fez o projeto e construiu a casa. Porém, você sabe, né, que a casa vai consumindo recursos e a pessoa que não quer se endividar procura evitar fazer empréstimo. E então ele tinha terminado a construção da alvenaria, do tijolo, cobriu, estava pintada, mas havia no projeto uma piscina, que ele já tinha feito o buraco. Aquela piscina estava ali, entre a garagem e a casa, e é onde ele ia, né, nadar com a sua família, suas filhas iam poder se divertir. Porém, aquela piscina, aquele buraco estava incomodando, porque tinha que terminar a casa, e estava acabando o dinheiro. E ele não sabia o que fazer com aquilo, porque construir uma piscina não é barato, é concreto, é ferro, é encanação, é motor, é bomba, tudo aquilo que precisa de uma piscina. E então ele estava aquilo maquinando na cabeça, de onde eu vou tirar dinheiro para construir essa piscina? E um dia ele estava almoçando, talvez algum bom espírito sugeriu para ele: pergunte para suas filhas quem é que quer a piscina. Aí ele falou: me diz uma coisa, vocês aqui sentadas à mesa para almoçar, me respondam um negócio. Quem é que quer essa piscina aqui em casa? Uma falou assim: eu não ligo para piscina. A outra falou assim: quando eu quero piscina, eu vou no clube. Aliás, eu vivo lá no clube, lá na piscina do clube eu me divirto. E a outra disse: eu também, para mim, não tenho vontade de nadar, porque inclusive deve ficar uma água bem gelada aqui, porque eu era um sobrado, não pegava muito sol. Ninguém queria a piscina, Solange. Ninguém. Ia ficar lá jogada. A piscina era a ideia dele de ter uma casa com piscina. E então, naquele almoço, ele falou assim: que bom, que alívio. Mandou um caminhão de terra, jogou terra tudo dentro da piscina e construiu um jardim em cima e estava terminada a casa, sem gastar. O que ele gastou foi o caminhão de terra, 1 ou 2 ou 3, para encher o buraco, socar bem e depois fazer um jardim em cima. Ou seja, você vê que ele estava imaginando que a felicidade dependia da piscina. Só que a piscina
as filhas não queriam mais, nem ele. E isso resolveu o problema. Então você vê, estas coisas, o sábio, a necessidade, ele descobre por intuição. Mas a criatura que não tem tanta sabedoria, ela vai ter que aprender pela experiência e vai ter que sofrer as consequências para despertar. Por que eu fui construir uma casa tão grande? Muitos se arrependem disso. A família era grande, mas depois cada filho casou, cada um foi para um lado, ficou aquele, o povo chama de mausoléu, né? Mas que na verdade é um mausoléu, um negócio gigantesco, cheio de quarto. Um elefante branco. Aquele negócio para 2 pessoas agora morarem. Mas onde a gente estava na cabeça para construir um negócio tão grande assim? Então, muito mais custoso para administrar, para limpar, para preservar. Isso é verdade. Então, por isso que na questão 715, os espíritos dizem que a sabedoria faz as pessoas preverem, anteverem os problemas. Enquanto que a falta da sabedoria faz com que a experiência vá propiciando sabedoria ou o sofrimento. Quando a experiência não é entendida, é o sofrimento que vai fazer a pessoa acordar, não é mesmo? É isso aí. E agora, Solange, vamos em frente. Kardec continua com o seu questionamento na questão 924. Vamos dar uma olhada no que ele fala. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Dá um exemplo pra gente, Solange, do que Kardec está querendo saber. Kardec fala de alguém, uma pessoa, um homem justo, um homem que não tem motivo nenhum para passar algum tipo de necessidade ou algum sofrimento, né? Mas ele diz que muitas vezes isso acontece. Às vezes a pessoa que é mais justa, mais correta, de repente ela passa por um mal, por uma dificuldade, né? O que ele diz aqui, esse mal atinge esse homem justo. Então ele pergunta, existe algum meio desse homem se preservar desse mal? Tem como ele se preservar, evitar que isso possa acontecer? Vamos pensar assim, né? Existe um livro que foi publicado no Brasil, cujo título é Quando Coisas Ruins Acontecem para Pessoas Boas. É um grande problema, porque as pessoas que estão agindo corretamente, que não tem nenhum deslize grave, que não tem nenhum hábito nocivo, e que, portanto, não feriram outros, não fizeram coisas feias, não estragaram a vida alheia, não estragaram o seu próprio organismo, podem acabar vítimas de situações ásperas, quando coisas ruins acontecem para pessoas boas. E é exatamente o que ele está perguntando. Um homem que não tem nada de se queixar ou de ser acusado, que é, portanto, um homem justo. Existem coisas que acontecem que nem nada do que ele possa ter feito evitaria. O fulano nunca bebeu bebida alcoólica e depois fica doente de um problema de fígado. Tem uma inflamação, tem um processo de deterioração hepática, uma cirrose. Ele nunca bebeu. Uma pessoa que nunca fumou, nunca esteve por perto de gente fumante que desenvolve um câncer de pulmão. Como explicar isso? Kardec quer saber, existe algum meio deste homem justo se preservar desses males que não dependeram dele, que aconteceram na sua vida? É a pergunta. E agora a Solange vai ler para nós a resposta. Vamos lá? Vamos lá. Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Com essa resposta, nós entendemos que as coisas ruins acontecem, mesmo quando as pessoas sejam boas, também para permitir que essas pessoas se tornem melhores, com a aceitação, com a resignação, com um comportamento adequado para que aquilo possa ser minimizado, e se é uma doença, com o tratamento correto, com a ingestão dos remédios que possam ajudar, na disciplina de horários que é designada pelos médicos.
Ou seja, nesta situação, pode parecer uma injustiça, mas não é não. É uma forma de testar, primeiro, se o indivíduo é bom mesmo. Porque todo mundo é bom até que nada de ruim o incomode. Porém, quando incomoda, é que o indivíduo que é justo, que é bom, realmente vai demonstrar que ele é justo, que ele é bom. Porque se nada está atrapalhando sua vida, é fácil. Mas se tem alguma coisa atrapalhando, esse é o problema. Vamos ver se você é tão bom mesmo. Agora, além disso, o que acontece? Quando ele está sendo não a causa do problema, mas ele está administrando o problema, o modo de administrar aquela dificuldade que ele não causou nesta vida, importante dizer isso, que ele não causou nesta vida, vai demonstrar a sua maturidade de espírito, vai demonstrar se ele realmente está fazendo o que deve para melhorar naquilo que é possível melhorar. Porque isto também é uma forma de aprender, é uma forma de você estar cooperando com você mesmo na elevação de sua compreensão a respeito dos objetivos da existência. E isso é qualidade. Ao desenvolver a paciência, a resignação, como está aqui, não é? Uhum. Aquele que procura encontrar caminhos para abrandar o mal sem piorar a situação. Esta consciência limpa, essa consciência tranquila, olha, eu fiz tudo o que eu devia ter feito, eu vou lutar ainda, vou continuar fazendo. A hora que Deus achar que isso tem que acabar, acaba. E se chegar o momento de partir, pelo menos eu estou com a consciência em paz, não é mesmo? Uhum. É isso o que nós vimos aqui. No final da resposta. Né? Um futuro melhor. Eu vou ter um futuro melhor, porque eu estou me depurando de coisas que eu não sei, mas que talvez eu já tenha feito. Não é mesmo? Nós nos lembramos, Solange, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os aflitos, não é? As causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Todos nós que, parecendo bons, estamos sofrendo por uma coisa que nós não fomos buscar, nós geralmente estamos recebendo algo que fizemos de errado em outra época. Porque todas as aflições que nós padecemos são justas. Se não há uma explicação dessa aflição nesta vida, nós teremos que buscá-la em outra. Ou então, teremos que entender que fomos nós mesmos que pedimos, como uma forma de acelerarmos a nossa evolução. É interessante tudo isso, não é? Uhum. Pode falar, Solange. Não, vamos em frente. Acho que está bem claro o que foi dito. Na pergunta 925, Kardec nos traz o seguinte questionamento. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? É um questionamento bem interessante esse, não é? Porque muitos de nós já pensamos e já vimos situações assim. Quantas vezes vimos homens que estão bem posicionados, que ganham muito, são ricos, e às vezes a gente sabe que aquela pessoa, ela não é uma pessoa que merece todo aquele conforto, toda aquela riqueza, não é? Nós sabemos que é uma pessoa corrupta, é uma pessoa de mau caráter, tem uma série de defeitos que, de uma certa maneira, puxa vida, parece que Deus está favorecendo uma pessoa assim, um cara desses. Será que ele merece, né? Então a pergunta de Kardec é essa. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Interessante. Agora já põe aí a resposta, Solange. Vamos lá. Ver o que os espíritos respondem. É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei-o bem, olha o que os espíritos vão dizer. A fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Então, gente, como a gente pode ver aqui, ou seja, muitas vezes a gente acha que a fortuna é uma delícia, uma maravilha, mas para a espiritualidade, isso já foi dito inclusive em perguntas anteriores, a prova da fortuna ela é mais difícil do que a da miséria. Não é? Porque a da miséria você é privado de muitas coisas, mas a fortuna você pode tudo, você pode comprar tudo, você pode obter tudo e isso exalta em nós, principalmente o que a gente tem de pior, os nossos defeitos, o nosso orgulho, a nossa luxúria.
Então, é a resposta da espiritualidade. E as pessoas que desejarem, eles remetem aqui à questão 814, cujo título, neste trecho do Livro dos Espíritos, na questão 814, é Provas da Riqueza e da Miséria. Ele vai abordar nessa parte essa temática. Por que alguns são ricos, outros são pobres? Quais são os testes aos quais cada um está passando? Eu me recordo, Solange, só para a gente dar uma risadinha, de uma história interessante em que 4 amigos, aliás, se reuniam sempre e eles haviam feito um pacto. O pacto era, quando qualquer um deles morrer, como eles não sabiam o que ia ter do outro lado, os outros 3 que sobrassem iam colocar dentro do caixão, cada um deles, uma nota de R$100, para que se o outro precisasse do dinheiro do lado de lá, ele tivesse essa quantia bem, pelo menos ali, ele ia para lá com 300 conto no caixão. E assim eles combinaram e todos juraram que iam fazer. Ok. Aí passaram-se os anos, eles sempre se recordavam desse pacto, e aí aconteceu de um deles morrer. Só que entre os 4 tinha um que era muito interessado no dinheiro. Bom, tudo bem. Aí estava todo mundo achando que ele não ia depositar, né? Não ia cumprir a promessa. Aí no dia do enterro, estava toda a família, todos os amigos, e um pouco antes de fechar o caixão, foi lá o primeiro amigo e botou R$100 no pé do defunto. Aí foi o segundo amigo e botou mais R$100 no pé do defunto. Aí chegou a vez desse aí, espertão. O que ele fez? Ele fez um cheque de R$300, colocou no pé do caixão e pegou os 200 conto para ele. Falou, bom, eu estou cumprindo a minha promessa. Agora deixa ele descontar. Onde que eu não sei? Vai lá pro céu. É isso aí. É, né, espertão. Mas ele não sabe o que os espíritos falam sobre essa prova da riqueza, não é? Isso. Que é muito pior. Quanto mais golpe o fulano dá, pior para ele. Sabe que eu me lembrei, André, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o trecho que fala, dai a César o que é de César. E os espíritos comentam a respeito dessa prova, do que é da riqueza. E tem um trecho que diz que a riqueza, na verdade, não é algo ruim, porque muitas vezes falando dessa forma parece que é algo ruim, é uma prova terrível, é difícil, a espiritualidade diz isso, mas não é algo ruim se essa pessoa que é dotada de toda essa abundância de recurso, se ela utilizar esse recurso como uma fonte que vai jorrar e vai ajudar muitas outras pessoas. Quer dizer, quando você tem essa riqueza, se você tem a possibilidade de distribuir, não distribuir o valor em si, mas através da riqueza, você ajudar as demais pessoas, você pode construir escolas, você pode construir creches, você pode ajudar hospitais, você pode ajudar asilos, enfim, você faz com que essa riqueza que você possui, um manancial que vai levar muitas coisas positivas para as outras pessoas. Então, nesse ponto, a riqueza é uma prova muito bonita, quando nós sabemos utilizá-la como tem que ser. Solange, do que você está falando, vamos pegar aqui a pergunta 816 do Livro dos Espíritos. Olha só que pergunta interessante. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe ele também de maiores meios para fazer o bem? É o que a Solange está falando. Ele não pode promover um outro ser humano, não pode pagar estudo para um indivíduo se formar, não pode ajudar uma pessoa que está em dificuldade a ter esperança. Não é isso que ele pode fazer? É a pergunta. Veja a resposta dos espíritos. É justamente o que sempre ele não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele acredita não haver jamais o bastante só para ele. Geralmente é assim. Raros são os casos que fazem da riqueza um instrumento de promoção social para muitos. Mas a maior parte das criaturas que está nessa condição acham que elas têm que preservar aquilo e ainda aumentar aquela coisa, porque se ela ficar menor vai ser um motivo de humilhação. Veja só, aquelas posturas fictícias, essas coisas ridículas que a sociedade criou como uma armadilha para ela mesma, não é?
E eu me lembro aí do exemplo que você deu, porque é da pesquisa que a gente falou, porque na verdade, geralmente, o que a gente vê é que essas pessoas que têm mais abastança, né, essa posse, essa quantidade mais assim, essa quantidade maior de recurso financeiro, eles acabam se comparando com os outros que têm mais do que eles. Então, muitas vezes, eles aumentam essas necessidades, como você disse, o André disse agora há pouco, porque eles querem ter mais porque o fulano, o beltrano, da família tal, ciclano, o empresário tal, eles têm mais. Eu consegui 1 milhão, 2 milhões, o fulano tem 10, o beltrano tem 20, eu preciso alcançar essas metas. Então, geralmente, é isso que acaba acontecendo. As pessoas se perdem, infelizmente. Mas não é por falta de aviso. E também nós temos que terminar, porque não é por falta de tempo aqui marcando que está chegando no fim, nós já sabemos. Mas antes a gente queria lembrar para você o seguinte, olha, eu tenho um canal no Telegram chamado Revelando o que Ninguém Te Conta, / André Luiz Ruiz. Entra no Telegram, procure lá Revelando o que Ninguém Te Conta. Quando você aparecer lá, tem esse canal, clica no título, entra lá no canal e entra no... Tem um botãozinho embaixo, está escrito entrar. Quando você entrar lá, você vai ver tanta coisa que você não vê em lugar nenhum, sobre todos os assuntos da atualidade, que as pesquisas que nós fazemos estão ajudando as pessoas a entender que decisões, como que as coisas estão acontecendo, o que nos espera daqui a algumas semanas ou meses, porque isso ninguém vai falar para você na televisão. Ninguém. Então entre lá e desfrute de todo o rol de fatos e links onde nós estamos pondo você para pesquisar. Não estamos falando nós do que achamos. Estamos dizendo, olha, em tal lugar disse isso, em tal lugar disse aquilo, em tal lugar disse aquele outro. Vai lá e pesquise e você vai ver tudo que ali nós estamos mostrando, ok? Então, não perca essa oportunidade, né, Solange? É isso mesmo. O nosso Espiritismo. Então, o programa é o Espírito da Letra. Lá nós estamos analisando as obras do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos abordando o livro que se chama Nos Domínios da Mediunidade, uma obra que é belíssima, vale a pena você conhecer. Nós já estamos mais para o final quase do livro, mas está tudo lá, você pode pegar desde o começo. É muito instrutivo, um programa que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Você pode encontrar isso, seja no offline da TV Mundo Maior, seja também no nosso canal no YouTube, youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. E lá você tem, além deste livro que a Solange falou, outros 7 livros, desde o Nosso Lar até o Nos Domínios. 7 obras de André Luiz já lidas e comentadas na integralidade. A gente espera você. É isso aí. Nos vemos no próximo programa, então, no Alegria de Viver. Daremos continuidade a esse assunto que está muito interessante. E até o próximo programa. Tchau, gente. Beijão, até. Tudo de bom.